que nós cristãos hoje temos enfrentado, que é matar o cara mais difícil que a gente precisa, que é enfrentar uma luta que todos os dias nós precisamos, e até Cristo teve que sofrer com isso, que é o negar-se a si mesmo. Deixa eu deixar aqui para não me atrapalhar. E quando a gente fala de negar-se a si mesmo, diante de uma sociedade onde a gente tem ouvido alguns ruídos muito altos, onde as pessoas estão falando que você pode ser o que você quiser, você deve ser o que você quiser, você não deve baixar a cabeça para ninguém, você precisa manter a sua postura. E quando nós olhamos para dentro da palavra, para dentro do cristianismo, isso é 100% antibíblico. Quando você olha para algumas referências, que eu prefiro não citar o nome, e elas têm apontado que elas podem fazer qualquer coisa, e elas devem fazer qualquer coisa, e a sociedade não deve interferir em suas vidas, isso nos tem preocupado, porque esse grito tem sido muito forte, mas o nosso grito como igreja, ele precisa ser um pouco mais alto. E como que nós vamos conseguir isso? Negando a nós mesmos, não dando ouvido a esse grito que tem sido latente todos os dias nas redes sociais. Eu tenho um problema muito sério com rede social. Vocês devem me ver muito pouco lá, por dois motivos. Porque eu não sei mexer muito nelas, e porque eu tenho um problema muito sério com elas. O que motiva as pessoas usarem isso? Eu me lembro que quando a gente era mais novo, né, quando eu digo mais novo, eu não sou tão velho, eu tenho 39 anos, e eu me lembro que quando a gente fazia um churrasco em casa, tal, juntava todo mundo, então vamos tirar uma foto, e a gente ia lá, tirava uma foto, todo mundo do jeito que estava, e a gente ia lá, tirava uma foto, beleza, todo mundo e tal, e era daquele jeito, aquele tio doido, aquele primo maluco, aquela tia descabelada, e era aquilo. E hoje a gente já não consegue mais tirar uma foto desse jeito. Eu não sei nem utilizar isso, mas eu conheci um cara, e eu seguia ele nas redes sociais, e ele era um humorista do Nordeste. Eu comentei com alguém aqui esses dias, o nome desse cara é Rafael Cunha. Ele é mó bagunceiro na internet e tudo, mas é um cara meio família, ele até que respeita um pouco, mas ele é bem bagunceirão assim. E ele falou assim: a minha maior empresa que eu tenho foi criar o filtro do Instagram. Eu me tornei milionário criando isso, porque cada pessoa que usa aquilo, eu ganho dinheiro. E eu não imaginava o quanto as pessoas iam usar aquilo, porque a gente precisa aparecer de uma forma que as pessoas vão aceitar a gente. Então a gente está tão preocupado em aparecer alguma coisa, ser alguém dentro dessa rede social, e a gente está se esquecendo de alguém muito importante, que é Cristo, que é a opinião dele, e que é o que ele tem a respeito disso sobre nós. E quando eu comecei a ler isso, eu falei, cara, isso é muito pesado. É muito pesado porque a opinião de Cristo com relação a isso, o pastor já ministrou sobre isso um dia. Eu vou ler um texto paralelo, não é sobre isso que eu quero pregar, mas eu não poderia entrar na minha mensagem sem antes falar sobre esse texto. Em Romanos capítulo 1, nós vamos dar uma
passeada aqui sobre a Bíblia, e depois nós vamos voltar para um outro texto aqui, que vai falar um pouco sobre idolatria e depravação do homem, tá? E vai dizer assim, Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: do céu se manifesta a ira, eu vou ler aqui, não precisa abrir não, porque senão a gente vai perder um pouco de tempo, tá? Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que se detêm a verdade pela injustiça, visto que o que Deus se pôde conhecer e nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, ou seja, nós tivemos a opção de conhecer Deus, pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis, não dá para negar os atributos de quem é Deus, dos seus princípios, nada sobre Deus dá para negar. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, negaram Deus. Deus nem lhe deram graça. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos e se obscureceram, dizendo-se sábios, tornando-se loucos. A gente consegue ver isso ligado hoje ao que a gente está ouvindo, pessoas se dizendo sábios, mas quando nós comparamos a sabedoria deles com a Bíblia, podemos dizer que é loucura? Concluindo, e mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às suas concupiscências e os seus corações, as imundícias, para desonrarem os corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu vou só por aqui. Então nós vemos que estão distorcendo totalmente aquilo que a igreja tem pregado, aquilo que a igreja tem falado. A verdade da igreja hoje para o mundo, ela é uma mentira. A verdade da igreja hoje, ela é totalmente ao contrário. E aí nós temos um grande problema. Mas eu não concordo com isso. Mas o fato de eu não me posicionar contra, eu acabo me posicionando a favor disso. Porque Paulo não deixava isso barato. Essa é a sua postura, pois essa é a minha. As pessoas estão falando de uma forma que a rede social ficou tão à vontade, a liberdade de expressão ficou tão à vontade, que elas não se importam mais com quem vai ofender, o que vai falar ou deixar de falar. Eu acho que um dos casos que mais chocou esses dias foi a conduta do Will Smith, quando o cara lá do Todo Mundo Odeia o Chris vai lá e faz uma brincadeira com sua esposa, e ele levanta lá naquele prêmio e dá um tapa na cara do homem. Fizeram uma pergunta para um pastor e disseram assim para ele: pastor, qual seria a sua conduta? Ele falou: eu achei que o Will Smith foi muito brando na sua resposta. Mexa com a minha esposa e você vai ver um homem bravo. Sabe por que o pastor disse isso? Porque os homens estão tomando uma postura afeminada. Ô amigo, você falou isso da minha esposa? E se vocês não sabem qual foi a postura dele, é porque a esposa dele é careca, não é porque ele raspou a cabeça, é porque ela tem uma doença chamada alopécia. E o cabelo dela caiu por conta da doença. E ele ficou indignado com alguém fazer uma brincadeira com alguém que tem um problema de saúde. Então ele se levanta e ele diz: aqui é um lugar aonde você não pode tocar. O que o Will Smith estava querendo dizer naquele momento era: na minha família, você não pode tocar.
Quanto de nós, às vezes, temos deixado essa rede social entrar dentro da nossa casa, esse grito que tem surgido de mentira, e ele tem entrado dentro da nossa casa, e às vezes é tão fácil resolver isso, porque às vezes não precisa de um tapa na cara, às vezes um controle da televisão sendo desligado já resolve, às vezes, controlar um pouco mais um celular de um filho, de uma criança, já muda um pouco esse comportamento. Porque estão atacando a nossa família de uma forma muito agressiva. Estão atacando a nossa família sem dó. Estão querendo tirar a infantilidade das nossas crianças. Estão querendo dizer que as nossas crianças podem escolher o que elas querem ser. E eu digo para você que quem pode pôr nome é só quem criou. Quem diz o que é, o que deixa de ser, é quem criou. Quem dita a regra, ou é o Criador, ou é quem cria, que é pai e mãe. Ah, mas como vai ser? Eu não sei. Mas a minha postura e a sua, no mínimo, precisa ser de indignação. Porque isso é negar-se a aceitar o que esse povo tem tentado nos enfiar goela abaixo. Porque o nome que nós carregamos não é mais Roberto, não é mais Rafael, não é mais Rogério. É igreja. Igreja não carrega qualquer coisa. Carrega uma cruz que teve um preço de verdade. Não foi ketchup que escorreu daquele lugar. Não foi guache. Foi sangue. E o preço foi muito alto. Estão querendo mexer com as nossas famílias, como se não tivesse dono. E nós estamos calados diante disso. E já existe um peso de responsabilidade sobre isso. Romanos vai dizer, Paulo vai dizer essa carta dizendo assim, olha, pois tendo conhecido a Deus e não o glorificaram, versículo 24, pelo que Deus os entregou, ou seja, estar fazendo somente o que essas pessoas estão fazendo, eles já estão vivendo um castigo do próprio Deus. Eles já estão vivendo um peso errado. Uma pessoa que se é referência, e eu acho que todo mundo já ouviu falar, eu não sei o que é, mas um dia eu li um trecho dizendo sobre a cantora Anitta, que ela tem uma vida sexual, tá? E acho que não tem tantas crianças assim, mas eles ouvem esse tipo de coisa na internet, que o pai e a mãe dela mudaram da casa onde moravam com ela, porque não conseguiram conviver com isso no mesmo ambiente que ela. Pesado isso? É o que esses jovens estão querendo levar para dentro das suas casas. É o castigo que o povo está querendo levar para dentro. Mas nós precisamos tomar uma postura um pouco diferente. Não fazer nada diferente tem feito de uma igreja fraca. Paulo, ao seguir o seu coração, ele comete o pior erro de sua vida. Ele persegue a igreja, ele mata a igreja em nome da igreja. Ele começa a fazer tudo aquilo. Muita gente acha que Paulo, quando ele comete todas aquelas barbaridades, ele faz aquilo a título de maldade. Não, Paulo não faz aquilo a título de maldade. Paulo persegue a igreja em nome da igreja. Ele acreditava que aquilo era correto. Seguir os desejos do próprio coração é o pior erro de um ser humano.
Nem o próprio Cristo fez isso. Quando Cristo está no Getsêmani, Ele diz assim: Pai, eu sei o que eu vou sofrer agora, não é fácil. Ele diz a seguinte frase: se possível for, passe esse cálice de mim. Cristo nesse momento, ele não está pedindo uma ajudinha gospel para o Pai. Como eu já ouvi uma pregadora jovem aí, que hoje era uma heresia de tão tamanha, que ela está até desviada, que ela disse assim: se até Jesus pediu ajuda, por que a gente não pode pedir? Não, Cristo não estava pedindo uma ajuda gospel para o Pai, chegando para Ele falando assim: olha, se o Senhor pode me livrar dessa, me dá um jeito. Não, a via era tão dolorosa, era o pior tipo de morte que tinha para aquela época. Cristo não foi o iniciante daquele tipo de morte, era um tipo de morte comum para a época. Cristo não foi o primeiro que morreu, os 2 ladrões não foram os primeiros. Várias pessoas, massacres aconteciam. Eu não vou lembrar agora, mas teve um massacre com 2.000 pessoas, teve mais um massacre com 1.200 pessoas, todas crucificadas. Então era algo comum de se acontecer. Só que o que acontece? Quando Cristo chega e pede: Pai, se possível passe esse cálice de mim. Cristo é atemporal e Ele já tinha essa visão ampla de tudo o que ia acontecer com Ele. E Ele sabia que era tão doloroso que Ele poderia morrer antes de chegar na cruz, por todo o processo de via dolorosa. E o processo estava apontando, através de Isaías, que Ele se fez maldito em madeiro, ou seja, o processo não tinha como ser antes da cruz, tinha que ser lá na cruz. Então Ele precisava chegar na cruz. Ele estava querendo dizer: Pai, eu preciso chegar na cruz, porque é lá que vai acontecer. E aí Ele diz a frase: Pai, se possível passe esse cálice de mim, mas que não permaneça a minha vontade, mas permaneça a sua. Cristo é um exemplo em dizer que eu não vim à terra para fazer a minha vontade, eu vim à terra para cumprir a vontade de alguém. Então todas as vezes eu aponto dizendo assim: eu vim aqui para fazer a minha vontade, eu estou dizendo: eu não sou filho do mesmo Pai. Eu não tenho a mesma paternidade. E Ele mesmo se feito Deus encarnado, se submete ao mesmo processo, ao mesmo propósito. Por que que nós, às vezes, queremos ter esse grito em não querer cumprir aquilo que o Pai tem proposto para nós? Nós vamos ver vários relatos dentro da palavra de homens que tentaram fazer as suas vontades, seguir o seu coração e se deram mal. Saul era um dos melhores reis que tinha. Quando ele segue o coração dele, o que acontece? Perde o seu trono. Judas está lá, é um dos 12. Ia viver coisas sobrenaturais. Quando ele segue o seu coração, se corrompe, o que acontece com ele? Se perde. Ananias e Safira, quando segue o teu coração, chega diante de Pedro, porque deixou Satanás contaminar o teu coração. Então todas as vezes que nós confiamos no nosso coração, o nosso coração é enganoso, ele faz com que a gente caia, ele faz com que a gente não consiga chegar no propósito correto. Então a nossa maior luta, para que você consiga viver isso de maneira real, você precisa acordar todos os dias, olhar no espelho e dizer assim: hoje você vai morrer, cara. Hoje você vai morrer, cara. A Bíblia vai ser muito clara em João, livro de João, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, ele vai dizer assim: Nicodemos, é necessário que você precisa nascer de novo. Nicodemos bagunça tudo a cabeça dele, ele não começa a entender. Mas como que eu vou nascer de novo? Porque você precisa morrer. E é uma analogia muito doida, mas presta atenção nisso. Todo mundo aqui já foi num velório? Defunto anda sozinho ou alguém carrega ele?
Morto não tem vontade própria. Morto é carregado, é levado. E aí Jesus vai fazer essa analogia. Aquele que é nascido de novo é levado pelo vento. E vento significa espírito. Porque espírito, se eu não me engano em hebraico, significa sopro. E ele é levado pelo sopro, e o sopro leva ele para onde ele quiser. Porque só quem é nascido de novo é carregado pelo Espírito. Se eu tenho vontade própria, quem manda na minha vida sou eu. Mas quando eu sou nascido de novo, eu permito com que o Espírito me carregue. E eu preciso ter essa ideia de que eu preciso me submeter a debaixo desse jugo de Cristo. No Salmo 37, versículo 4, diz: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas a Bíblia vai me apontar algumas coisas que o Senhor vai dizer que eu posso fazer isso. Sim, o que é deleitar? Estar exatamente fazendo a vontade dEle. Então, quando a minha vontade e a dele estão alinhadas, não tem problema. Quando a gente está próximo a um nível de muita proximidade, dificilmente eu vou lembrar de mim. Eu vou lembrar muito mais dele do que de mim, porque nós estamos construindo algo junto. No Salmo 37, versículo 5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Estamos construindo algo junto. Você quer ver como isso é normal? Pedro, quando está perto de Jesus, o que é que ele diz? Jesus, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Eu estou disposto a ir para a cadeia pelo Senhor. O Senhor não tem noção de como eu estou aqui. Eu estou inflamado, Jesus. Você não tem noção de como meu coração está aqui. O negócio está bombando, o negócio está pulsando aqui, ó. Eu estou inflamado, você não tem noção, Jesus, o negócio está doido. Jesus olha para ele e falou: ei, Pedro, sabe de nada, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Que isso, Jesus? Que isso? Ele quase fala para Jesus: sabe de nada, inocente. Estou na brasa aqui, estou a milhões. E Jesus fala para ele: você vai me negar, Pedro? Por quê? Porque ele estava perto. Acontece tudo aquilo, Jesus no Getsêmani, pegam Jesus, as ovelhas dispersam. Aquele ali é um deles. Não, sou não, só apareço. Eu acho que é. O que acontece? Porque quando eu estou perto, eu estou forte. Eu tenho convicções diferentes. E quando eu estou longe, o cenário muda. O que a gente entende com isso? A minha vida muda quando a minha postura com Ele muda. Quando o meu relacionamento com Ele muda. Oséias vai dizer que o meu povo padece por quê? Por falta de relacionamento. Conhecimento tem a ver com relacionamento. Então, quando eu não me relaciono, a minha vida com Deus muda. O reino de Deus propõe algo totalmente diferente. O reino de Deus propõe que eu não tenha vida para que eu tenha vida. É muito doido isso, né? O reino de Deus diz que se eu estou disposto a ter vida, eu tenho que estar disposto a perder a minha vida. E negar a si mesmo é muito doido isso. Tem uma analogia que diz assim: você vai ver isso muito doido dentro da sua casa. A minha mãe, de vez em quando, ela faz os almoços lá na casa dela. E aí ela passa a manhã inteira cozinhando, às vezes até o dia anterior. E ela vai e faz aqueles banquetes. A gente chega igual uns doidos. Em 30 minutos a gente come toda aquela comida que ela passou desde o dia anterior e a manhã inteira fazendo. E ela fica toda feliz.
E eu falo, mãe, eu não consigo entender como que a senhora tem toda essa felicidade. E a gente chega aqui com 30 minutos, você faz essa comida com tanto amor, com tanto carinho. E a gente chega aqui com 30 minutos, a gente rebenta tudo. Ela falou, porque a minha alegria é só ter vocês aqui. Entende que o propósito não tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com o outro. Negar-se a si mesmo tem a ver com quem você está se tornando em Cristo. Negar-se a si mesmo tem a ver com esquecer as suas necessidades. Quem é pai e mãe vai entender muito isso. Mas não quem é pai e mãe com dinheiro, quem é pai e mãe duro. Quem é pai e mãe duro, quem já passou sufoco sabe o que é isso. Eu compro para mim ou compro para a criança? Compro para a criança. Eu me lembro até hoje que eu trabalhava numa transportadora, obrigado, pastor. E o salário não dava. E de sábado eu ia lá e descarregava uma carreta, a Vanessa limpava um escritório e depois limpava um outro. E a gente ganhava R$75. E a gente saía desse escritório, chegava ali numa bifarma que tem ali na Edgar Facó, tem até hoje, que é velho demais. E a gente comprava, tinha uma fábrica de fralda ali, não sei se tem ainda, mas a gente comprava um pacotão de fralda, comprava 3 latas de NAN, e esse dinheiro dava para ir e voltar, 3 latas de NAN, um pacote de fralda e uma marmita. E a gente dividia. E a gente voltava feliz da vida. Porque aquele trabalho não tinha a ver com a gente. Tinha a ver com o sustento da nossa filha. E a gente abria a mão de tudo que era para nós. A gente não se importava com as nossas necessidades. A gente não está nem aí. Negar a si mesmo. O pai e a mãe vai no mercado. E ele faz a compra do mês. E ele puxa a lista. E de repente ele vai lá e fala, olha, tem o Danone da criança. Tem a bolacha. Quem é pai e mãe vai entender isso. Tem a farinha láctea, aquilo é muito bom, cara. Aquilo é coisa de primo rico, nós não tinha isso. Tem esse outro negócio aqui, não sei lá, uns negócios de gringo aí, eu nem sei mais o que é. E aí depois você olhava assim e falava assim, e para nós? Para nós não sobrou, é só para criança. É exatamente isso, negar a si mesmo. A lista que Cristo veio do céu, era exatamente assim. Nela tinha o meu nome, nela tinha o seu nome. E quando ele diz, está consumado, a única coisa que não tinha era nada para ele. Tudo era para mim e para você. Tudo era a respeito de mim e de você. Porque a única coisa que eu consigo entender sobre negar-se a si mesmo é quando Cristo sai do seu trono, de um lugar inteiramente confortável, de um lugar inteiramente, de um reino, de uma postura totalmente, de um Deus totalmente poderoso. E ele não se importa em nenhum momento em dizer assim, eu abro mão do poder por amor. Eu abro mão de tudo isso, porque eu olhei lá para baixo, e eu amei, e eu olhei e consegui enxergar isso. Quem veio de um lugar meio podre, que nem o lugar de que eu vim de lugares que pessoas que olhavam para mim tinham ódio de mim. Ah não, esse cara aí merece morrer. Esse cara aí tem que se ferrar mesmo. Fez muita besteira na vida, merece isso. E aí quando você encontra alguém que está disposto a te amar, você fala, cara, mas por que ele vai fazer isso?
E isso muda totalmente a ideia de você entender o que está acontecendo. Porque é exatamente isso que Cristo está fazendo. Ele está abrindo mão de todo o poder, de toda soberania como Deus. E Ele está dizendo, para mim não importa o que você fez. Quando eu olho para você, a única coisa que eu enxergo é o amor que eu tenho por você. Não importa o que você fez. Terça-feira agora eu fui num lugar, numa reunião de oração. Eu nunca tinha ido. O Fábio me chamou para ir lá. E o Ricardo me chamou. E aí eu fui nessa reunião. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá e encontrei uma pessoa. Eu encontrei um cara que há muitos anos atrás, esse cara ele já aprontou muito na vida. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz de ter encontrado essa pessoa. É um cara que já fez muita besteira na vida. E quando eu cheguei lá, meu coração se alegrou de uma tal forma. E eu falei, cara, que incrível é você poder ver aonde o amor de Deus tocou. Posso dizer que já tirou vidas. Até onde eu sei, era líder de uma outra facção criminosa. Pesadíssimo. E ele estava lá numa reunião, com as mãos levantadas. Ninguém da reunião, acho que conhecia ele direito. E a hora que eu cheguei, eu falei, cara, que bom te ver aqui, cara. E ele falou assim, você lembrou de mim? Eu falei, cara, é meio difícil não reconhecer você. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, a cadeia acabou com você um pouquinho, né, irmão? Aí ele brincou e falou, o casamento também, né? Falei, sacanagem, né? Mas tudo bem. Mas eu fiquei muito feliz de ver aquele cara. De ver o que o amor de Deus é capaz de fazer. E são pessoas que estão negando a sua própria vontade. São pessoas que estão negando o seu conforto, estão negando o que esse mundo tem ofertado. Jesus é levado para o deserto e o diabo oferece comida, oferece poder. Ele diz assim, cara, nada disso mexe comigo. Nós estamos vendo pessoas trocar, nós vimos isso até na Bíblia, pessoas trocando a sua primogenitura, trocando a sua paternidade por um prato de comida. Nós estamos vendo pessoas trocando o reino de Deus por qualquer coisa. É triste você ver pessoas caindo. É triste você ver pessoas deixando Deus de lado. É triste você ver pessoas que não suportaram negar a si mesmo. É triste você ver pessoas que não conseguiram. E aí você vai olhar e dizer assim, mas eu tenho um conflito aqui dentro. Eu estou todos os dias tentando, e esse é o caminho. É tentando todos os dias, é matando esse miserável que você olha no espelho todos os dias e dizendo para ele, hoje você não vai vencer de novo. Porque o dia que você deixar de olhar lá no espelho, e você não disser que ele vai morrer, é esse dia que ele pode tentar te dar um enforca-gato lá e pegar você no pescoço direito. É todos os dias, meu irmão. Porque a sua carne não se converte. É o Espírito puxando você para cima e a carne puxando você para baixo. É uma luta terrível todos os dias, essa luta, essa briga. Mas a nossa postura é, eu não desisto, eu não desisto. Eu não desisto.
Eu poderia chamar aqui qualquer pessoa aqui, ó. Eu tenho certeza que qualquer um aqui tem motivo para desistir. E o fato de você estar aqui, você está dizendo, eu tenho, mas não vou fazer. Eu tenho, mas eu não vou. Você não tem noção de como eu estou passando isso, aquilo, outro. Não tenho. Que o caderninho está de luta até aqui, ó, a tampa. Não cabe nem anotar mais as minhas, imagina a sua. Por isso que Jesus está falando, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Mas tem um detalhe muito importante, que ele está dizendo assim, Lucas capítulo 9, versículo 23, ele vai dizer assim, ó. Então disse Jesus a todos, em Marcos e Mateus vai dizer, ele chamou toda a multidão, não é só para os 12, é para todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Então a condição é, se eu quero aceitar, é uma postura minha, é eu que escolho. Jesus não quer te forçar a nada, mas aquele que almeja o episcopado, boa coisa quer. Mas se você aceitou estar aqui, o momento é de você negar. E quando que você nega-se a si mesmo? Ah, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia, isso é carne. Mas eu não tenho vontade de jejuar, isso é carne. Mas eu não tenho vontade de orar, é porque isso é carne. E se você parar e pensar que você já orou tentando ter vontade e não tem, é porque não vai ter. Porque isso é carne. E isso é matando todos os dias. Isso é lutando todos os dias. Porque isso não vai ter vontade. Porque a sua carne, ela quer um sofá confortável. A sua carne, ela quer uma assinatura do Netflix. A sua carne, ela quer ficar de uma forma confortável. Tem um amigo meu que ele diz assim, ele fala isso de uma forma empresarial, ele diz assim, todo empresário que não está bem consolidado, ele deveria vender o seu sofá. Eu acho que o cristão também deveria fazer isso. Se você não tem a sua vida ativa, se você não tem a sua vida consolidada com Deus, se você não tem uma vida de busca diária, nós deveríamos vender o nosso sofá. Ele atrapalha. Porque é diário. A primeira coisa que Jesus está dizendo é, e se alguém quiser, eu preciso decidir querer. Aquela frase do Luiz Hermínio um dia entrou no meu coração, e eu uso aquilo de uma forma muito forte. Deus não força ninguém a nada. Relacionamento forçado é estupro. Ele nunca vai te forçar a se relacionar com Ele. Se você quer, você vai. E Ele vai estar lá te esperando, de braços abertos, querendo que você vá lá naquele quartinho de Mateus capítulo 6, entre lá dentro, se tranque, encontre Ele. E é incrível aquele texto, porque ele vai dizer muito claro, e lá Ele vai estar. Então imagine você que a Bíblia está te dando um norte incrível. Se você quer encontrar Deus, vai no seu quarto e Ele vai estar lá. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ela está te dizendo aonde Deus vai estar. E para você vir após mim, você precisa negar a si mesmo. Eu preciso bater todos os dias em negar a minha falta de vontade de ler a Bíblia, em negar a minha falta de vontade de eu não conseguir orar, a minha falta de vontade de eu não conseguir jejuar, a minha falta de vontade
de eu não conseguir avançar, a minha falta de vontade, porque isso é uma questão da minha carne. E isso é eu que controlo. A minha carne, ela é minha, e eu que controlo ela. Eu preciso bater nela todos os dias, eu preciso olhar para ela e dizer para ela: você não tem domínio sobre mim. Porque infelizmente, eu enxergo a graça como um cartão de crédito ilimitado, que Deus nos deu, para quem não tem controle financeiro. Deus nos deu um cartão ilimitado, e às vezes nós não sabemos usar. Às vezes nós precisamos de regras, e regras funcionam, porque nós temos horário no trabalho, e chegamos. Não chegamos? Porque o dia que a gente não chega, o nosso patrão desconta. E quando nós estamos na faculdade, nós precisamos de regras, porque quando nos é estipulado um horário, nós chegamos. Quando nós precisamos buscar os nossos filhos na escola, nós chegamos, não é? E aí quando nós precisamos ter uma regra para Deus, nós não conseguimos. E essa regra, ela deveria ser a primeira de todas. Tem uma frase de um pastor americano, chamado Judah Smith, dizendo assim: se você tentar negar a si mesmo, por si mesmo, você chegará ao final do dia e terá pensado mais ainda em si mesmo. Ou seja, tentar matar a minha carne, só por mim, é um desafio muito grande, mas nós precisamos. Eu preciso matar esse cara, todos os dias. Eu preciso fazer esse cara morrer, porque o dia que eu não mato ele, ele me vence. E se eu não encontro Deus pela manhã, tem uma outra frase de um outro pastor, eu não vou lembrar quem é, mas ele diz assim: se eu não encontro Deus pela manhã, dificilmente eu vou encontrar Ele no restante do dia. Isso é uma frase dele, é uma questão dele, da forma que ele encara o devocional dele. Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela precisa ser concluída dentro de nós. Cristo vai apontar isso de uma forma muito forte, quando Ele vai nos dizer: eu não vim aqui para cumprir a minha vontade, mas eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim aqui para cumprir a vontade daquele que me enviou. Eu vim aqui para cumprir a vontade de alguém. Ele mesmo sendo Deus, Ele se coloca numa posição de assumir essa responsabilidade, em dizer: eu não estou aqui para fazer nada do que eu acho, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E por que nós queremos ter vontades? Por que nós queremos chegar e determinar regras? Nós por acaso conseguimos chegar lá na cruz e dissemos assim: olha, desses 3 pinos aí que vocês vão colocar nele, coloca pelo menos um em mim, porque eu quero dar um pitaco aí também. Coloca só nos pés e na mão esquerda, porque o da direita eu vou aguentar. Não. Ele não pediu a nossa opinião na hora de morrer. Ele não pede a nossa opinião na hora de sofrer. O que cabe a nós agora é simplesmente aceitar o cristianismo, viver o cristianismo, e de fato da forma mais fácil que é. Não sofremos perseguição, não sofremos por causa do cristianismo. De uma certa forma, o nosso cristianismo, ele é brando. Hoje eu vi um pastor amigo meu postando um negócio de um lugar que vai ter um café com pastores num lugar chamado Vale da Bênção. E esse pastor tem uma missão chamada Missão Antioquia. E há muito tempo eu não vou lá orar, mas eu ia muito neste lugar. E nesse lugar assim tem umas salinhas, parece uns banheirinhos assim.
Aí você entra nesse lugar assim, tem uns cadernos bem grandão assim, aí lá tem umas cartas. Aí quando você abre assim, tem assim: orem por mim, pelo meu marido. Pegaram meu marido pregando o evangelho em praça pública. Cortaram a mão dele. Ele não pode mais trabalhar. Orem por mim. Disseram que os nossos filhos não podem mais estudar e tal, porque nós somos pastores. Orem por mim, tal, eles pedindo oração, eles mandam uma carta dizendo o que é. E aí um dia eu procurei me aprofundar, eu falei, cara, como que funciona essa missão? E os caras falaram assim, olha, aqui é uma faculdade de teologia, e aí você chega aqui, faz a faculdade, quando você termina a faculdade, o pastor, que era um pastorzinho, um senhorzinho, cabeça branca, ele te dá uma passagem de ida, para onde Deus mandar. Aí eu, como assim? Ele falou, dá uma passagem de ida para você, irmão. Se você quiser ir com a sua família, você pega e vai, ele te dá uma passagem de ida. E você vai para tal lugar. Como assim de ida? Ele falou, irmão, missionário não tem passagem de volta, só tem passagem de ida. E ele dá uma passagem de ida para você e você vai. E você fica assim. E nós aqui temos um projeto de oração, que enquanto nós estamos aqui estudando, nós estamos orando pelos irmãos em missões. E aí, a qualquer horário que você for lá, você vai ver, sai 2, entra 2, sai 2, entra 2, sai 2, entra 2. É oração 24 horas por dia, ininterruptas. E esses caras orando, e eu falei assim, então você está lá, você faz o seu curso, terminou, passagem de ida, vai com Deus, Deus te abençoe. Ele falou, exatamente, irmão. E deixa eu orar ali. Uau! Falei, meu Deus do céu. Falei, o cara já sabe, cara, ele já leu aquelas cartas ali dentro, ele sabe o que ele vai sofrer, mas ele está disposto. Esses dias eu estava assistindo um filme, chama-se Ressurreição. Na hora que Cristo morre, os guardas pegam Bartolomeu, levam para falar com um guarda romano lá, não vou lembrar o nome. E aí eles falam assim, fala para nós onde estão os outros. Aí ele falou assim, por que você quer saber? Aí ele falou assim, guarda, se você não falar, eu vou te matar igual o seu senhor. Aí ele falou assim, sério? Ele ficou feliz. Sério? Ele falou assim, você sabe como ele morreu? Ele falou, sei, mas você faria isso mesmo? E ele ficou feliz por aquilo. E aí ele pegou e falou assim, eu vou te explicar como foi. Ele falou, eu não participei de todo o processo, mas me falaram, mas... E aí ele falou como foi dolorido e tal. E aí, ele chegou e falou assim, então você quer saber mesmo onde estão os discípulos? Aí ele chega bem no ouvido do guarda romano e fala assim, ó, por todos os lados. Já não dá mais para controlar. Já se espalhou. E ele todo feliz, ele falou, mas era sério aquele negócio de eu morrer igual Cristo? Feliz, porque ele entendeu que morrer era algo que era muito bom para eles. Ter a mesma morte que o seu Senhor era algo que marcava a história daqueles homens, marcava a história deles no cristianismo. E o que mais, às vezes eu fico me perguntando e quando eu digo isso eu me incluo, até que ponto a gente está disposto a sofrer pelo nosso Senhor? Até que ponto a gente está disposto a negar a nossa vida pelo nosso Senhor? Até que ponto a gente está disposto a assumir publicamente o nosso cristianismo?
a falar que nós somos cristãos, que nós assumimos essa postura no nosso cristianismo, que as pessoas precisam entender que nós somos filhos de Deus, que nós não carregamos mais aquela nossa marca de homens corruptos, de mulheres que se relacionavam com um monte de homens, de homens que usavam drogas, isso, aquilo, outro, mas nós assumimos uma postura como filhos de Deus, através da sua adoção, e nós decidimos hoje ter essa postura e dizer assim: eu aceito Cristo como meu Senhor, e eu quero viver isso de uma forma intensa. No que depender de mim, eu quero carregar isso. Paulo vai dizer que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, quando ele tem esse encontro com Cristo, ele se choca de uma tal forma, que a vida dele muda de uma tal maneira, que era um homem inculto, era um teólogo, era um filósofo, era um homem que poderia estar entre os grandes, mas ele diz assim, depois que eu fui tocado por essa palavra, quando eu comparei, o contato foi muito pequeno com Cristo, ele nem chegou a caminhar, e quando ele diz assim, quando eu pego todo o conhecimento que eu tenho, todos os estudos que eu tenho, toda a bagagem que eu tive, e quando eu comparo com Cristo, eu comparo isso a esterco, porque não dá. O contato que eu tive com esse homem foi algo tão incrível, que eu já não consigo mais carregar nada do que é meu. Eu não consigo mais carregar nada do que é meu. Eu simplesmente tenho que dizer que tudo que eu tenho não tem peso diante de Cristo. Tudo que eu tenho não tem peso diante de Deus. Tudo que eu tenho não tem valor diante de Deus. Tudo que eu tenho não se compara a nada ao encontro que eu tive com Deus. E ele falou assim, não dá mais. A partir de hoje mudou, a minha vida é dele. Paulo é um exemplo muito claro disso. Trazer esse peso de glória para Cristo é negarmos tudo que pode ter qualquer peso dentro de nós, por amor a Ele. Tudo que pode pesar dentro de nós, tudo que pode atrapalhar a termos uma vida mais ativa, a termos uma vida muito mais ativa a título de relacionamento. Eu digo isso que eu acho que a maior batalha do cristão hoje não é ser um cristão onde nós estamos aqui agora. É dentro da nossa casa. É lutar todos os dias para você ser o pai que o seu filho precisa que você seja, a mãe que os seus filhos precisam que você seja, e você ser o filho que o seu pai precisa que você seja, e de um modo geral você ser o cristão que Cristo precisa que você seja. Quando você nega as suas vontades diante dEle. Quando você assume a sua responsabilidade em dizer assim, se Cristo entregou tudo por mim, quando eu olho para Ele, não dá para me entregar 90%.
Paulo vai dizer isso. Eu não consigo entregar menos do que tudo. Eu preciso entregar tudo. Tudo. E eu não estou dizendo que você vai olhar para a visão do outro, tá? Ah, mas eu vejo o outro ganhando pessoas para Cristo. A unção dele é de evangelista. Entenda bem o que Cristo está falando. Cada um tome a sua cruz. Então cada um tem a sua. A do evangelista é de ganhar. A do mestre é de ensinar. A do pastor é de cuidar. E todos têm a sua aptidão dentro do reino de Deus. Todos têm o seu chamado dentro do reino de Deus. E todos têm a sua postura dentro do reino de Deus. Mas todos têm lugar dentro do reino de Deus. Não existe aquele que não tenha lugar. Mas como que eu descubro isso? Negando as minhas vontades, para que as vontades dele consiga preencher esse espaço. Porque se eu estiver cheio das minhas, não tem espaço para as dele. E eu preciso ter esse espaço. O ato de cruz foi um ato de afirmação pública. Quando Cristo toma a sua cruz, ele assume publicamente que ele está disposto a morrer. Como nós fizemos um batismo esses dias na chácara, dizendo, eu morro para o mundo e quero viver para Cristo. Algumas pessoas até perguntam dizendo assim, mas o ladrão na cruz, ele não fez isso. Não, ele não se batizou, mas ele assume publicamente. O batismo não tem só a ver com o mergulho nas águas, mas tem a ver com assumir publicamente. Então ele assume publicamente. Pessoas estão vendo o que ele assume quando ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra, então, ele está assumindo publicamente. Então tu és o meu Senhor. Então Cristo, naquele momento que ele pega a sua cruz, ele assume publicamente, eu estou disposto a morrer por você. Eu estou disposto a morrer para que você tenha vida. E esse assumir é assumir de forma pública. É dizer para Cristo, era Cristo dizendo que ele queria morrer por mim e por você. E às vezes nos falta um pouco disso. O mundo está gritando publicamente. O mundo está gritando muito forte nas redes sociais, gritando aí para tudo que é lado, falando um monte de groselha. E nós também precisamos gritar, quem é o nosso Senhor, quem morreu por nós, o quanto nós o amamos, o quanto nós queremos esse Cristo dentro da nossa casa, da nossa família, o quanto nós amamos Ele, o quanto nós o queremos, o quanto nós respeitamos essa cruz, o quanto nós negamos as nossas vontades por amor a esse Deus que nos amou primeiro. Fique de pé em nome de Jesus. Quando nós falamos em negar as nossas vontades, a primeira delas é às vezes não nos importar com as pessoas que estão do nosso lado e assumir publicamente o amor que nós temos por Cristo. Eu não vou chamar você aqui na frente, se você quiser vir, isso é uma ação pública sua. Mas eu gostaria de orar com você, se você ainda não fez isso,
diante de Deus. Então gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e você negasse a sua carne agora. E você fizesse essa oração a Deus e dissesse assim: Senhor, por muitas vezes eu não consegui vencer a minha falta de vontade ao te aceitar, Cristo. Eu não consegui vencer em manter a minha vida ativa diante do Senhor. Eu não consegui manter o nosso relacionamento aceso. Às vezes ele parece uma vela, às vezes ele parece uma lanterna, às vezes ele até está uma tocha um pouco acesa, mas tem dia que ele é só um palito de fósforo. E eu preciso mudar isso. Eu preciso matar essa minha carne, que todos os dias tem batido em mim e tem feito com que eu sofra no meu relacionamento com o Senhor. Então não se importe com quem está do seu lado, A ou B, mas ore ao Senhor nesse momento e entregue a sua vida a Ele de uma forma que você não fez ainda. E diga: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor de uma forma que eu não fiz ainda. Eu te reconheço como meu Senhor, eu te reconheço como meu Pai, eu reconheço o teu sacrifício na cruz, eu reconheço que o Senhor morreu por mim e me amou quando eu não merecia tudo isso que o Senhor fez. Mas o Senhor é um Deus que não olhou para a minha transgressão, só olhou para dentro de mim e me amou. Então eu te peço que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E o Senhor plante a semente do amor no meu coração. E que eu te ame, Pai. E que esse amor se acenda. O amor pelo relacionamento. Um amor que seja uma brasa viva do altar do Senhor dentro de mim. Que isso inflame. Que isso queime. Que isso, em nome de Jesus, não se apague mais. Porque eu quero que isso não se apague somente em mim, mas isso comece a tocar em outras vidas, para que o Senhor seja não só o meu Senhor, mas o Senhor da vida da onde eu tocar, em nome de Jesus. E eu te peço, Deus, que eu seja esse propagador do teu amor, porque eu fui tocado por Ele, porque eu fui tocado por essa brasa, porque eu fui tocado pelo seu amor. Então, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de salvação, que essa noite seja uma noite onde o fogo do teu Espírito arda continuamente dentro de nós. E em nome de Jesus, o negar-se a mim mesmo seja algo, em nome de Jesus, eu tenha controle, eu consiga negar a mim mesmo, eu consiga ser crente dentro da minha casa, eu consiga ser crente no meu trabalho, eu consiga ser crente para os meus amigos, eu consiga ser crente para aqueles que me olham, eu consiga ser semente para aqueles que precisam, em nome de Jesus. Porque
porque o Senhor hoje está mudando a minha vida. Eu não aceito sair deste lugar da mesma forma que eu entrei. Então, em nome de Jesus, voa o teu amor, o teu Espírito e a glória do Senhor sobre mim, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, a igreja está aqui com os olhos fechados. Levante a sua mão onde você está, em nome de Jesus. Anuncie publicamente o seu amor por Cristo e abaixe rapidamente. Jesus só quer que você declare o seu amor por Ele.
te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar. Tem a ver com os seus sonhos. Tem a ver com os sonhos de Deus sobre a sua vida. Não tem a ver sobre os seus planos. Tem a ver com o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou na mente do homem aquilo que ele tem preparado para você. Negue-se a si mesmo. Esta palavra é dedicada ao que a sociedade tem pregado. Tem andado em conta que a teologia da prosperidade, a teologia da hipergraça, negar-se a si mesmo. Tomar responsabilidade de entender que o desenvolvimento cristão sobre a sua vida eu recebo. Tem a ver de você não entender o que Deus vai fazer, tem a ver de entender de você dar o primeiro passo. De entender que Ele vai dar os sinais, Ele vai dar a direção, Ele vai dar o destino no meio do caminho. Se você olhar biblicamente, Deus nunca revela um plano completo. Ele vai dando os caminhos. E quando nós decidimos negarmos a nós mesmos, nós estamos entrando no caminho daquilo que Deus vai dizer. Amém? Eu vou dar a direção, eu vou dar o destino, e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nesta noite. Hoje Deus tem um destino, hoje Deus tem um caminho poderoso sobre a sua história. Basta sim negar a si mesmo. Já a sua carne vai gritar. Eu posso te dar uma notícia? Vai gritar todos os dias. Você levanta e dizer: carne, eu libero um comando sobre você. Você não tem mais poder sobre a minha vida. Você não tem mais poder sobre a minha história. Você não tem mais poder sobre o meu destino. Porque a última palavra vem do Senhor e Ele está liberando palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga Jesus.
peso que você está carregando, é o peso da opressão de Satanás, é o peso do pecado, é o peso da mentira de Satanás. E hoje Deus está te dizendo: tome a minha cruz. Negue-se a si mesmo. Pai, nós liberamos esta palavra sobre essa Nós liberamos esta palavra sobre cada pessoa. Nós profetizamos que esta semana pessoas aqui terão encontros reais com o Espírito Santo de Deus. Pessoas aqui que estavam totalmente desacreditadas, o próprio Deus vai se manifestar dizendo: ei, eu estou te chamando, negue-se a ti mesmo. E Deus está liberando algo do céu sobre a sua vida, sobre a sua história. Coloque a mão no seu coração. Assim nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai. Perdoa as nossas vidas, assim nós perdoamos os nossos. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê mais forte esse aplauso. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de você sair, lembrando